para o top de 5 segundos. Firme e força na onda do esporte. Hoje você vai curtir aqui tudo sobre a volta do craque Rafinha, seleção brasileira, para dar aquele toque mágico, aquele toque de classe no jogo de amanhã contra o Paraguai na Neoquímica Arena, um jogão de bola onde o Brasil vai carimbar o seu passaporte para a Copa do Mundo de 2026. E mais, Botafogo e Fluminense que já viajaram, já estão no local lá nos Estados Unidos, onde vão disputar o Mundial de Clubes. O Flamengo, que continua se preparando, já perdeu praticamente o seu coringa, o Gerson. A diretoria aceitou e o Zenit também aceitou de pagar à vista 25 milhões de euros. É o Vasco que se prepara, o Vasco se prepara para o Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil. Tudo isso você vai curtir dentro de instantes aqui no Momento do Esporte, que está começando, é claro. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há muito tempo, há mais de 18 anos na CNT, mais 7 na Record, 8 na Bandeirantes, 4 na TV Caracol, dos países sul-americanos. Agora estamos aqui na Napa TV e da TV Diversidade, fazendo aquilo que eu gosto, levando até vocês as melhores informações sobre o clube do seu coração e tudo o que acontece de futebol no Brasil e no mundo. Mas antes, eu quero pedir para que você não esqueça, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha. É um canal alternativo, é o canal secundário da Napa TV e da TV Diversidade. Tá ali, ó, Momento do Esporte, tracinho Napa TV, é muito importante para o nosso trabalho. Dê o seu like também e participe conosco, falando, dando a sua opinião, é muito importante. Vamos começar o programa falando de seleção brasileira, falando da rodada, da Libertadores, aliás, Libertadores, eu tô com Libertadores na cabeça, eliminatórias da Copa do Mundo, e você já vai curtir aqui na telinha da Napa TV também, da TV Diversidade, os jogos de amanhã pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Joga na telinha do PL. Teremos Bolívia e Chile no estádio municipal de Alto às 17 horas. Uruguai e Venezuela no estádio Centenário às 21 horas. Argentina e Colômbia no Monumental de Núñez, 21. Aqui jogão de bola, hein? Argentina e Colômbia, Monumental de Núñez, 21 horas. Brasil e Paraguai, este é o jogo na Neoquímica Arena às 21h45. E Peru e Equador no estádio Nacional de Lima às 22h30. 16ª rodada, meus amigos. É uma rodada que pode, quem sabe, carimbar definitivamente a nossa participação na Copa do Mundo de 2026. Aliás, o Brasil, o único país que nunca ficou fora de uma Copa do Mundo. Agora você vai curtir aqui na telinha da Napa TV e na TV Universidade a classificação até o momento. Coloca aí, Daniele. Primeira Argentina, líder, 34 pontos. Segundo Equador, 24. Terceiro Paraguai, 24. Quarto Brasil, 22, quinto Uruguai, 21, sexto Colômbia também, 21, sétimo Venezuela, 18, oitavo Bolívia, 14, nono Peru, 11 e décimo Chile com 10 pontos. Você sabe que para a Copa do Mundo classificam-se 6 seleções, então depois teremos repescagem, mas eu tenho certeza que a nossa já está carimbada. Estaremos lá, se Deus quiser, em 2026. Dito isto, vamos falar agora da nossa seleção, da seleção brasileira, que realizou o último treino lá na Neoquímica. Você já está vendo aí a rapaziada fazendo aquela musculação. Daqui a pouco nós vamos para o campo. E olha, nós temos muitas informações da seleção brasileira. Seleção brasileira que com certeza vai ter uma evolução do jogo contra o Equador, em que empatamos por 0-0, para esse jogo contra a seleção do Paraguai. O Brasil, o técnico Carlo Ancelotti, realizou 2 treinos e preparou a nossa seleção. Teremos aí, em relação ao jogo contra o Equador, 2 alterações. Por exemplo, o Rafinha, que não pôde participar lá do jogo contra o Equador, infelizmente fez muita falta. Nosso time não teve muita criatividade, porque foi um meio de campo composto por jogadores mais armadores, mais marcadores. O Rafinha não, o Rafinha é um cara que vai dar um toque de classe, não é à toa que ele foi campeão, tem vários títulos e tal. E ele volta com toda a força, com toda a moral, com todo o carinho do torcedor brasileiro. É um reforço de luxo. A volta do Rafinha vai dar aquilo que eu falei na abertura. O
toque de classe ali na meiuca, é o cara que bate falta, é o cara que deixa também os companheiros na cara do gol. Vai ser muito importante, vai ser importante demais a volta do Rafinha à nossa seleção. Até porque o Vini Júnior, que nos outros jogos não estava desenvolvendo o futebol que ele sempre desenvolve no Real Madrid, o Carlo Ancelotti, já para esse jogo contra o Paraguai, com certeza vai evoluir. Já teve uma evolução no jogo contra o Equador, já fez algumas jogadas que ele está acostumado a fazer lá no Real Madrid. Para esse jogo eu tenho certeza que com a presença do Rafinha ali, e a outra alteração que foi feita também, a entrada desse garoto, que para mim já deveria ser o titular, na minha opinião, ele já deveria ser o titular, que é o Matheus. O Matheus é um jogador que vinha desencantando, vinha fazendo partidas maravilhosas, né? O Matheus Cunha, olha que imagem bonita, hein? Que imagem bonita do drone lá de cima, que maravilha. Então, a seleção brasileira, minha gente, tem tudo, mas tudo para fazer um jogo de encher os olhos do torcedor brasileiro. Que, na minha opinião, é o melhor que nós temos no momento. O time que vai ser colocado em campo é o melhor que nós temos no momento. É o time que vai jogar para cima, vai partir para cima do Paraguai, com certeza. O Carlo Ancelotti não é treinador para jogar em retranca, apesar que vai jogar com 2 cabeças de área, o Gerson e o Bruno Guimarães, mas tenho certeza absoluta que vai ser um jogo de alta velocidade, vai ser um jogo também de marcação, e o Vini vai voltar a ser o Vini. O Vini vai voltar a ser o Vini. Vinícius Júnior. 2 caras abertos, né? Com esse garoto que também vai voltar a jogar. Se ele jogar 80% do que sabe jogar, eu não quero muita coisa não. Eu quero só 80%. Esse atacante, o Matheus Cunha. Se ele jogar 80% do que ele sabe jogar, com certeza nós vamos fazer um bom jogo e vamos obter uma boa vitória. Bota na telinha aí da Araba TV e da TV Universidade o provável time do Brasil. Tá ali, olha. O Alisson, que é o melhor goleiro do mundo, e eu que não diga isso não, senão eu nem chego em casa, né? O Alisson. O Wanderson, que na minha opinião jogou muito bem, né? Não teve assim, não atacou muito, mas também o Estevão estava muito acanhado, né? Hoje ele vai ter a companhia do Rafinha. O Alex Ribeiro, o Marquinhos, capitão, e o Alex Ribeiro, que na verdade é Alexandre Ribeiro, mas ele quer que seja chamado de Alex Ribeiro, e o Alexandre, jogador do Flamengo. Ele campo com o Casemiro, o Gerson e o Bruno Guimarães. Então, 3 jogadores de marcação, mas só que o Bruno Guimarães sai mais um pouco e o Gerson também. O Casemiro fica ali na cabeça de área. E o ataque com a volta do Rafinha, o Matheus Cunha e o Vini Júnior. Eu acho que é a seleção titular. É claro que quando o Pedro voltar a jogar, o Pedro vai ser titular desse time. Tenho certeza absoluta. O Pedro vai ser o centroavante titular. Né? Se ele voltar, voltar à forma, ele está tentando adquirir a sua melhor forma. Aí ele tem aí como opção ainda 2 goleiros, o Bento e o Hugo, tem o Beraldo, tem o Carlos Augusto, tem o Danilo, o Martinelli, o Andréas Pereira, o André Santos, o Ederson e o Antony. Coloquei o Estevão ali, faltou também o Richarlison, mas eu acho que o Estevão e o Richarlison vão ser cortados, né? Porque lá, no jogo contra o Equador, ele cortou o Wesley. O Wesley não está aí, mas eu acho que o Wesley vai participar dessa relação. Portanto, vamos torcer amanhã, 21 horas e 45 minutos, lá na Neoquímica Arena em São Paulo, Brasil e Paraguai, jogão de bola, e com certeza, que empate que nada, vamos ganhar esse jogo e vamos ganhar bem. Eu acho que vai ser uns 3-0 para a nossa seleção, para a seleção brasileira. Saindo do Brasil, hora e vem de falarmos do Clube do Seu Coração. Sabe de quem? Do Machão da Gama, o gigante da colina, o Vasco, que está aí. Tanto reclamaram que o Fernando Diniz não tinha tempo para treinar o time. Bom, deu uma folga aí para a rapaziada, merecida. O time está treinando forte, né? Agora, a diretoria está com problemas, né? Vários jogadores, né, que terminam seus contratos
já agora no final do ano, e vai ter que correr atrás, né? Correr atrás para tentar não só a renovação desses contratos, mas também de trazer novos jogadores, né? O Vasco está aí tentando aí reforço e tal. Você tem uma ideia? O Vasco precisa renovar os contratos do Lemos, do João Vitor, Lucas Freitas, Luiz Gustavo e, claro, além de que o Léo Jardim, Puma, Paulinho, Alex Teixeira, o Jair e o Lemos que eu já falei. Esses jogadores aí, eu vou te contar uma coisa, são jogadores importantes. E eu acho que o nosso querido deputado Renato Machado, que está entregue ao departamento médico, está preocupado. O Vasco já não tem um elenco grande e precisa urgentemente de acertar os contratos desses jogadores, porque o torcedor sabe que quando 6 meses antes do término do contrato, esses contratos se encerram tudo em dezembro. A partir de junho, julho agora, nós estamos em junho, a partir do mês de julho, os jogadores já podem assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil e do mundo. Isso aí é uma opção certa. E para esses jogadores aqui, por exemplo, o Puma, inclusive jogador de seleção, o Paulinho, que não está jogando tudo que sabe, mas a gente sabe que é um bom jogador. O Alex Teixeira, eu tenho certeza que o Coutinho, que é o padrinho dele, vai pedir para renovar. Isso aí a torcida pode ficar despreocupada. Agora o Jair, que é um jogador espetacular, Jair, que veio do Atlético Mineiro, o Maurício Lemos também, então são jogadores importantes. Isso sem falar no principal jogador, na minha opinião. Não é nem o Felipe Coutinho está resolvendo a sua situação lá com o time lá, da Inglaterra. Está tentando aí uma rescisão contratual, os seus representantes. Agora, o Vasco tem que tomar cuidado em relação ao goleiro, o Léo Jardim, porque tem quatro clubes de nome, com grana, tentando aí levar o Léo Jardim. Apesar de que o Léo Jardim já disse que pretende continuar no Vasco. Mas, meu amigo, o dinheiro fala mais alto. Chegando uma proposta realmente firme, o passe vai ser dele, né? Já pode assinar um pré-contrato. Aconteceu isso com o Rossi no Flamengo. O Flamengo foi lá, ele fez o pré-contrato, o clube lá, o Boca, emprestou ele de maldade para não liberar logo, né? Porque ele não queria mais continuar e teve que se apresentar no início do ano. Pode acontecer com o Léo Jardim. Ele vai cumprir o contrato e só Deus sabe o que vai acontecer. O Vasco joga no meio de semana, acho que quinta-feira, contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, e o Vasco precisa resolver esses problemas contratuais, porque já tem poucos jogadores, já não trouxe nenhum reforço. Aí, meu amigo, vai complicar, a coisa vai ficar complicada. Saindo do Vasco, vamos falar do Botafogo. Botafogo nisso! O Botafogo, que viajou nesse domingo, já está lá nos Estados Unidos, já está treinando lá, né? Tranquilo, né? Estados Unidos, onde, olha, eu vou falar uma coisa para você, meus amigos. O grupo do Botafogo é um palco formiga. O Botafogo estreia no dia 15 de junho, às 23 horas, com o Seattle Sounders. Que jogo esse, hein? Olha o grupo do Botafogo. PSG, Atlético de Madrid e Seattle Sounders. Cara, é brincadeira não, mas classificam-se 2. Então, para atualizar a galera do Botafogo, o Botafogo levou só 29 jogadores. Por quê? 3 novos reforços vão se apresentar lá. O Botafogo já fechou os jogadores. Eu vou passar aqui para a galera do Botafogo a delegação. A delegação seguiu o seguinte: os goleiros John, Raul e Léo Lins. E Christian Lobo, o último contratado. Laterais: Mateu Pontes, Vitinho, Alex Telles, Cuiabano e Marçal. Zagueiros: Bastos, que voltou, a boa notícia, né? Bastos vai ficar à disposição. Jair, Caio Pantaleão. Eu acho que a família dele devia assistir lá aquele programa do Chico Anísio. Pantaleão Pereira Peixoto, aquele mentiroso, deve ter colocado o apelido do garoto. Caio Pantaleão
o Alexander Barbosa, o Davi Ricardo. Meias, Marlon Freitas, Gregory, Alan, Danilo Barbosa e Nilton. Atacantes, Savarino, Álvaro Montouro, esse grande jogador. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse menino. 18 anos, acho que a maior revelação da Argentina. O Botafogo foi lá e contratou. Álvaro Montouro. Santiago Rodrigues, Igor de Jesus, Arthur, Mastriani, Juan Cruz, Kaique, Natan Fernandes e Matheus Martins. Aí vão se incorporar lá à delegação esses jogadores novos que foram contratados, né? O Botafogo fechou com 2 jogadores importantes que serão incorporados lá na delegação. Exatamente esse jogador que foi lá, o Joaquim. Estou procurando aqui, inclusive, o nome do cara. Os 2 novos valores, os novos contratados do Botafogo, que eu coloquei aqui, mas eu não sei onde é que está na minha relação aqui. Eles vão se apresentar lá direto. Eles viajaram, vão se apresentar lá. Lá onde o Botafogo vai fazer a preparação, né? Lá em Los Angeles. Depois o Botafogo segue para Santa Bárbara. O Joaquim Correia, achei aqui. O Arthur Cabral, as 2 contratações do Botafogo. O Arthur Cabral e o Joaquim Correia já fecharam, vão se apresentar lá. Então o Botafogo vai ficar com 32 jogadores na delegação. E agora é trabalhar, se preparar para esse grupo do Botafogo, que é muito difícil, mas muito difícil mesmo. E o técnico Renato Paiva acha que dá para o Botafogo se classificar para a próxima fase. Vamos aguardar. Eu quero só aqui, antes de fechar o noticiário do Botafogo, falar o seguinte. Esse garoto aí, o nome dele aqui, é o Álvaro Montouro. Fala maravilha. Aliás, esses 2 jogadores também que o Botafogo contratou são jogadores importantes, né? O Joaquim Cabral e o Arthur Cabral e o Joaquim Correia. Agora, esse Montouro, estão falando maravilhas desse menino. Eu vou relembrar aqui, eu sei que o torcedor do Botafogo fica pau da vida comigo, porque eu tenho que falar a verdade, cara. O todo-poderoso do Botafogo, né, o John Testa, ele não é torcedor do Botafogo. Ele é um investidor. Esse garoto aí, ele estava sendo pretendido por vários clubes. O que o Testa fez? Trouxe ele, porque ele está sendo até comparado com o Almada. Trouxe ele para valorizar, né? E vender por uma fortuna. Ele vive disso, vive de venda de jogadores. Tanto é que eu falei aqui, há muito tempo em relação ao Luiz Henrique e ao Almada. Eu falei, vai trazer para esquentar banco. Conquistou o título, conquistou. Mas não é, porque o Botafogo não é um clube, o Botafogo é um time de SAF. Não é um clube como o Flamengo, né? São Paulo, Palmeiras. Ele é um SAF. Então o cara vem, traz jogador, esquenta banco, faz nome, valoriza e vende, né? Ele trouxe o Igor de Jesus, por exemplo, de graça, já vendeu. Ele vive disso, de compra e venda de jogador. E está usando o Botafogo como bucha. Eu sei que o torcedor fica aborrecido comigo, mas eu não tenho papo na língua, eu tenho que falar o que realmente é, a verdade é essa, tá? O cara vive de venda de jogadores, traz, a torcida fica toda empolgada, aí daqui a pouco vende. E aí, como é que fica? E o torcedor, como é que fica? Bom, saindo do Botafogo, vamos falar do Flamengo. Hoje temos muitas notícias para falar do Flamengo, né? Falamos do Jorginho, a chegada do Jorginho, o Jorginho se apresentou, tudo bem, mil maravilhas, tá tranquilo. Agora, tem um detalhe importante. O Flamengo está praticamente, acho que 99,9% fechado com a venda do Gerson para o Zenit, né? O Gerson, irmão, eu vou falar uma coisa para você aqui. Existem muitos canais de YouTube que são de torcedores do Flamengo. Eu não sou canal de torcedor de Flamengo, eu sou profissional. Estou há 40 anos nessa brincadeira aqui. Então não vou falar para agradar pessoal de canal de YouTube. Eu vou falar a verdade sobre o Gerson. O Gerson. O Flamengo está vendendo, jogador de 28 anos. 28 anos. O cara, o Zenit queria comprar a prestação. O Flamengo falou, não, só vendo à vista. Aí, antes, assim que o Gerson chegou, estava sendo estipulado o preço do passe dele de 200 milhões. Onde é que o Flamengo vai vender um jogador de 28 anos por 200 milhões? Chegou o Boto, Zé Boto, que é um profissional, o cara arrumou a casa, ele é um profissional. Então o que ele fez? Agora vamos renovar,
fica aí por 25 milhões. Foi estipulado o preço do passe do Gerson, 25 milhões de euros. Fez a coisa certa, fez a coisa certa. Aí o torcedor fica, vamos perder o Corinthians, vamos perder não, meu amigo. Olha só, o Flamengo faz gente, se eu sou diretor do Flamengo, vendo. E você sabe qual é o grande mal do Gerson? É o pai dele. O pai dele arrumou um problema lá no Olympique, arrumou na Roma, aí vem pra cá. A diferença da vida do Gerson para os outros jogadores, porque o cara trouxe aqui o Jorginho pagando 3 milhões de salário pro Jorginho. O Jorginho veio de graça pro Flamengo. O Jorginho terminou o ciclo dele lá, então foi feito um pacote. Como o Flamengo está trabalhando assim, está pegando jogadores em término de contrato e faz um pacote. Né? Aí o pai do Gerson veio, ele está ganhando menos do que os outros jogadores. Ele está ganhando menos porque o Flamengo pagou 15 milhões. O Flamengo pagou 15 milhões na venda dele, ele não veio de graça. O Flamengo pagou. Então, por isso que o salário dele estava defasado. Né? Porque ele não veio de graça. Então você tem que se inteirar no noticiário e entender. O Flamengo não é uma casa de misericórdia. Entendeu? O Flamengo é um clube que tem que gerar lucro. Tem que comprar e vender dentro da realidade. E eu, sinceramente, um jogador de 28 anos, pinta uma proposta dessa, 25 milhões de euros, eu venderia na hora. Aí traz outro jogador da qualidade, o Flamengo trouxe aí o Jorginho. Não vou comparar Gerson com o Jorginho, nem me indicar de fazer isso. Mas trouxe jogador de qualidade para o lugar. E vai trazer outros, porque esse cara que está lá, o tal do Boto, é um cara bom, é um cara que conhece, é um cara atualizado. Então, agora a coisa moralizou lá no Flamengo. Bom, mudando esse assunto, que é um assunto mala, o Flamengo vai viajar, vamos ter aí um grande Aeroflá, o Flamengo viaja quinta-feira lá para os Estados Unidos, e eu acho o seguinte, ele vai viajar dia 12, está preparando aí um grande Aeroflá e tal, o Flamengo está no grupo D do Mundial de Clubes, com o Chelsea, Esperança, né? E o Los Angeles Futebol Clube. Então, a chave do grupo dá para passar para outra fase, com certeza. Obviamente que o Felipe Luiz está aguardando os jogadores que estão servindo a seleção brasileira, né, para ajustar a equipe. E olha, eu acho que o torcedor rubro-negro tem medo de participar desse Aeroflá, invadir lá o Galeão, dar aquele voto de confiança para os jogadores, que isso é muito importante. E em relação ao Gerson, o Gerson vai deixar o Flamengo depois do Mundial de Clubes. Então, pelo menos vai disputar o Mundial de Clubes aí, o Flamengo vai contar com alguns reforços, o próprio Jorginho que já foi inscrito, está tudo certo, vai jogar. E eu tenho certeza que vai fazer uma boa campanha lá no Mundial de Clubes. Agora, o pessoal está perguntando para mim, Napoleão, pela tua experiência, qual o time provável? Olha, meu amigo, isso aí só o nosso querido Felipe Luiz, vai depender, está levando todo mundo, inclusive os jogadores que estavam entregues no departamento médico vão participar, o De La Cruz, o Plata, vai com a delegação completa, né? E o Jorginho, o Flamengo deve estar trazendo mais um jogador aí, que já está praticamente assinado, um jogador muito bom, né? O ataque, enfim, eu acho que para a estreia, o time deve ser esse aqui, ó. O Rossi no gol, o Wesley, o Ortiz, Léo Pereira e o Alexandre. Pulgar, Jorginho, Gerson, Rascaeta, BH e Luiz Araújo. Né? Porque ele não vai botar de cara esses jogadores que ainda estão voltando de contusão. Eu acredito que seja isso mesmo. Né? Saindo do Flamengo, vamos falar do Fluminense. Né? Fluminense, que também já está nos Estados Unidos, está se preparando. O Fluminense está na Carolina do Sul, né? Colômbia. O técnico Renato Gaúcho tem um tempo aí hábil para preparar a equipe. E a grande notícia, sem dúvida, do Fluminense é o fechamento do contrato do Soteldo. Eu vou contar aqui a história do Soteldo rapidamente. O Soteldo, que estava no Grêmio, foi emprestado. O Renato Gaúcho conhece bem o Soteldo, né? E o Santos tem direito a 50% dos direitos federativos e só admitia vendê-lo se fosse à vista, mas houve o acerto, o Santos resolveu vender a prazo, né? E já está definitivo, o Soteldo deve estar viajando também lá para os Estados Unidos para fazer parte da delegação. O Renato Gaúcho escolheu os seguintes jogadores. O Fluminense foi o primeiro a pisar em solo americano. Goleiros,
Fábio, Vitor Eudes, Gustavo Rama, né? Gustavo Rama é o apelido dele, Gustavo Ramalho, e Marcelo Pitaluga. Laterais, Samuel Xavier, Guga, Fuentes, Renê. Zagueiros, Thiago Silva, Thiago Santos, Freitas, Inácio e Manuel. Meias, Martinelli, Hércules, Donato, Bernal, Wallace, Davi e o Ganso. E atacantes, Paulo Baia, Arias, Keno, Vega, Serna, Cano, Everaldo, Riquelme e agora o bravo Soteldo que está se apresentando lá. Aí o torcedor do Fluminense me pergunta: e aí, quais são as chances do Fluminense? Eu acho que são boas chances. O Fluminense tem um time bem ajustado, um time certinho, né? Vai ter um certo tempo. O Renato, o Soteldo não é lá um Abrastemp não, mas é um jogador que vai compor bem o elenco ali do Fluminense, né? Com o Bernal voltando a jogar, com esse meio de campo bem consistente. É claro que o Renato não vai se arriscar a botar o time todo à frente. Eu conheço muito bem o esquema do Renato. Então acho que o Fluminense vai sem dúvida fazer um grande não, sensacional Mundial de Clubes, vai dignificar, vai representar bem a torcida tricolor, né? Eu repito, o presidente do Fluminense tentou aí jogadores de nome, ele tentou o Neymar, ele tentou o Cristiano Ronaldo, mas, pô, o Neymar agradeceu e falou: não, presidente, infelizmente eu prefiro ficar aqui mesmo. Você sabe que o Neymar termina o contrato dele com o Santos agora, no mês de julho, eu não sei qual será o destino dele, se ele vai voltar, se ele não vai, se estão dizendo aí que ele vai para os Estados Unidos, que ele já inclusive veio aqui para o Rio de Janeiro para renovar o visto dele. Então, de repente, ele vai para os Estados Unidos jogar lá no time do Messi. Agora, tentar todo mundo tenta, né, meu amigo? Agora conseguir, agora o Fluminense, tenho certeza que a diretoria do Fluminense, conheço bem o Dr. Mário Bittencourt, vai trazer mais um jogador. Isso não tenha dúvida. Nessa janela agora de julho, vai trazer mais um jogador. É importante para que o Fluminense, quando voltar do Mundial, volte com tudo no Brasileirão. Você sabe que pode ser inscrito até 35 atletas, né? Então tínhamos 4 vagas, temos mais 3 vagas aí que o Fluminense vai poder contratar para esse Mundial de Clubes. Então o Fluminense faz a sua estreia contra o Borussia no dia 17 de julho, às 13 horas. Então, meu amigo, não é brincadeira não. O grupo do Fluminense também é um grupozinho bem encardido, né? Só o fato de já estrear contra o Borussia já realmente é preocupante. Mas o Renato tem aí quase que 10 dias para preparar o time. Já está se adaptando lá nos Estados Unidos. Esse período lá eu conheço bem, graças a Deus, desde a Copa do Mundo de 94, que eu fiz a cobertura, já voltei lá várias vezes, né? E vamos voltar de novo na Copa do Mundo de 2026. Nossa equipe já está pronta lá, aliás, nossa equipe já está lá para cobrir o Mundial de Clubes, né? E parte da equipe vai ficar lá já direto para poder mandar as informações em relação à Copa do Mundo de 2026. Então, eu acho que o grupo do Fluminense é forte, o grupo do Flamengo é menos, porque o Flamengo, assim, adversário, só o Chelsea. Agora, o grupo do Botafogo é um palco formiga. O grupo do Botafogo realmente é muito difícil. Mas o grupo do Fluminense dá para passar para a próxima fase. E o que é mais importante, a FIFA já liberou aí 70 milhões para os clubes, né? O Fluminense já botou uma grana no bolso, o Flamengo também, Botafogo também, tá todo mundo com dinheiro. Dá para com esse dinheiro já contratar mais jogadores importantes. Então, vamos torcer aí para os clubes do Brasil, não digo só aqui do Rio não, o Palmeiras também está lá. O Palmeiras está viajando hoje, o Flamengo só no dia 12. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho e levo muita fé que pelo menos um dos 4 brasileiros que vão participar desse Mundial deva passar para a próxima fase, né? E dignificar o futebol brasileiro, representar o futebol brasileiro no Brasil e no mundo. Bom, estamos colocando o ponto final
no Momento do Esporte. Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. É muito fácil, tá ali, ó. Momento do Esporte, Tapa TV. Deixa o seu like, é muito importante. É muito importante a sua participação. A gente está crescendo, graças a Deus. Isso eu devo a você, telespectador, que é a razão principal da nossa existência. A audiência não se compra, a audiência se conquista. Napa TV, TV Diversidade. Aqui você vê o que você quer ver e é muito mais esporte para você. Momento do Esporte, o início de uma grande amizade. Até quarta!